Paulo já está na capital paulista. Não teria seguido para São Bernardo do Campo. E a informação que eu pego com os nossos amigos de Brasília é que a presidente Dilma está reunida com a equipe neste momento no Palácio do Planalto para uma reunião de emergência. E cada vez mais gente chegando na Avenida Paulista nessa manifestação que não foi marcada antecipadamente, foi uma manifestação que acabou acontecendo agora no final da tarde, usando as redes sociais. As pessoas acabaram descendo dos prédios, as pessoas que trabalham na região da Avenida Paulista, e vai se formando cada vez mais um grupo maior de pessoas com bandeiras na mão, pessoas com muita gente de terno, muita gente que estava trabalhando e agora utilizando a bandeira do Brasil nas mãos aqui na Avenida Paulista. Marcelo. Olha, você vai vendo, nesse momento a situação se agrava. Nós tivemos, né, no fim de semana, espalhados por todo o país, milhões de pessoas. O governo não deu uma resposta, não disse exatamente nada, a não ser o óbvio, dizendo que faz parte da democracia a manifestação e que a manifestação tinha sido pacífica. Resumo isso, zero, é a mesma coisa como resposta a um pleito de toda uma sociedade. E quero repetir uma coisa que eu disse toda semana. Não é só uma questão Dilma e Lula, é uma questão, uma indignação contra a classe política brasileira, onde Lula investigado, como pode um ex-presidente ser investigado, assim como também está sendo investigado o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que eu também vou te contar, hein? Aonde o vento bate, ele parece que tá. E também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Mas resumo, como é em relação a tudo que acontece, não é possível. A gente acabou de ver um áudio, né, da presidente da República falando com o Lula, dizendo só usa o termo de posse em caso de necessidade. Isto é, a única necessidade dele no momento é não ir para cadeia. Quer dizer, não é possível que se tenha uma conversa institucional nesse nível da conversa interceptada pela Polícia Federal, repito, com ordem judicial. Agora, também não é possível que a gente tenha no Congresso Nacional o presidente do Senado, Renan Calheiros, investigado em 6 inquéritos da Lava Jato. Ele que já tem um passado, né, também de investigado. E na Câmara, um presidente, Eduardo Cunha, que perde de 10-0 no Supremo Tribunal Federal e só não perdeu de 11, porque o ministro presidente Ricardo Lewandowski é voto de Minerva, é aquele voto que se der empate, e não foi necessário, porque Eduardo Cunha, que tem várias contas na Suíça, né, perdeu de 10-0. Quer dizer, o tecido está gangrenado, está podre, e as pessoas vão para a rua, não é contra A ou B, é contra a situação. É óbvio que os alvos maiores, né, os alvos maiores eram em relação à presidente Dilma e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A resposta que vem para o povo brasileiro é essa: colocar Luiz Inácio Lula da Silva, colocar o Lula como ministro, supostamente para ele escapar de um julgamento do juiz Sérgio Moro. Que eu vou dizer uma coisa: todos nós estamos olhando o Sérgio Moro como um herói, mas não é essa a questão. O Sérgio Moro é a face visível de um trabalho meticuloso e espetacular dele, dos procuradores da República e da Polícia Federal. É um trabalho das instituições brasileiras que estão ombro a ombro com a democracia. E uma democracia não se faz colocando um investigado como ministro na hora em que uma nação pede moralidade, na hora em que uma
uma nação inteira pede o fim da corrupção, onde, como eu sempre digo aqui, onde a gente não quer que as coisas sejam feitas no escuro, mas eu digo essa frase sempre: político não tem medo do escuro, político profissional tem medo é da claridade. Então, resumo, eu vou direto a Brasília, onde o nosso Yuri Ascar está acompanhando toda a manifestação e movimentação que você vê do lado esquerdo no vídeo, diante do Palácio do Planalto, onde pessoas saem dos seus trabalhos para protestar contra a decisão do governo de dar a Lula um ministério que faça com que ele escape da Justiça Federal e vá ter foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, onde as coisas são mais lentas pelo volume de trabalho e poucos ministros. Eu duvido que o ministro Teori Zavascki, que está surpreendendo a nação, né, que ele vá protelar o caso. Yuri. Pois é, Marcelo, a movimentação aqui continua intensa. A gente vê aqui do meu lado, ó, tem mais gente chegando, mais gente indo embora também. Quem saiu do trabalho já passou por aqui, está indo embora. E outras pessoas chegando, estacionando os carros e vindo até aqui. A pista em frente ao Palácio do Planalto está cercada ali, fechada pela polícia, e apenas os manifestantes a pé conseguem chegar até ali na frente. O último cálculo da Polícia Militar é de 1.500 manifestantes aqui, e o único registro, o único incidente até esse momento foi uma pessoa detida que teria arremessado um rojão contra o Palácio do Planalto, explodiu sem machucar nenhuma pessoa. A polícia logo identificou essa pessoa. Outros manifestantes, inclusive, apontaram quem teria sido o responsável por lançar o rojão, e a pessoa foi detida pela polícia. E a gente percebeu que por volta das 6 da tarde, as pessoas começaram a ter a informação, a circular nas redes sociais, o áudio divulgando a conversa do ex-presidente Lula com a presidente Dilma Rousseff. E nesse momento veio ainda mais gente para cá, percebemos que os ânimos ficaram ainda mais exaltados, que as pessoas que estavam aqui já com o objetivo de protestar contra a nomeação de Lula como ministro, exatamente interpretando essa nomeação como uma possível proteção para evitar talvez um mandado de prisão contra o ex-presidente da República. Logo depois do áudio tiveram a interpretação que seria exatamente essa a intenção do Poder Executivo. Então os protestos se intensificaram e permanecem aqui no Palácio do Planalto até este momento, Marcelo. Olha, você vai vendo as imagens, e é bom lembrar também que ontem, numa delação premiada divulgada do senador Delcídio do Amaral, do PT, agora ele pediu para sair, que foi líder do PT, eu acho que inclusive do governo, né? Foi líder do governo no Senado. Delcídio do Amaral diz que um assessor dele grava uma fita mostrando que o agora ministro da Educação, Aloysio Mercadante, um dos ministros mais próximos da presidente Dilma Rousseff, teria tentado, segundo o senador, a pedido da própria presidente, teria tentado repassar dinheiro para que o ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, que está envolvido até o pescoço na delinquência da Petrobras, teria oferecido, segundo o ministro Delcídio Amaral e segundo a fita gravada pelo assessor do ainda senador Delcídio Amaral, oferecido 250 mil reais para a família pelo silêncio de Nestor Severo, não aceitando, né, uma delação premiada. Abre o áudio de Brasília. Olha aí, abre o áudio. Você vai vendo, essas são imagens aéreas. Essas são imagens aéreas nesse momento de Brasília. Tudo começou com 1.500 pessoas e agora o Palácio do Planalto
está parcialmente cercado pela população, pelo povo brasileiro que foi espontaneamente às ruas protestar contra a ida do ex-presidente Lula para a Casa Civil do governo Dilma Rousseff e supostamente numa tentativa de evitar que Lula pudesse ser preso por decisão da Justiça Federal. Em todo o mundo, né, as questões envolvendo a corrupção e a imoralidade brasileiras ganharam manchete. Dos jornais que eu passei o olho, os americanos, New York Times e Financial Times, os dois falavam a mesma coisa que eu estou falando aqui. O Clarim da Argentina também ressalta a queda do governo e principalmente, né, a tentativa de evitar que Lula seja preso. O El País da Espanha também a mesma coisa. Você vai vendo a Avenida Paulista, eu tenho Gotino. Eu vou chamar o meu companheiro Reinaldo Gotino. Olha, Marcelo, eu até queria afastar um pouco aqui para poder falar com você, porque quando o pessoal percebe que eu estou ao vivo no Cidade Alerta, todo mundo quer falar, todo mundo quer gritar, palavras de ordem, tem algumas já milhares de pessoas aqui na Avenida Paulista. Eu não sei que, não dá para contar aqui, não sei, Polícia Militar tem uma contagem, Datafolha tem outra, mas eu sei que tem algumas milhares de pessoas já na Paulista, as pessoas vão descendo do trabalho, e ao invés de pegar o metrô, pegar o ônibus, as pessoas ficam na manifestação. A Avenida Paulista tomada já de pessoas. Agora, ô Marcelo, eu sei que Cidade Alerta é nacional, mas vale aqui a prestação de serviço. A Avenida Paulista interditada, as pessoas precisam usar ou a São Carlos do Pinhal, que é uma rua paralela, ou a Alameda Santos. Porque a Avenida Paulista, uma das principais de São Paulo, interditada no horário do rush, por conta dessa manifestação que aconteceu. Foi chegando gente, começou com 5, 10, 15 pessoas, daqui a pouco uma multidão, e as pessoas estão com bandeiras nas mãos, gritam palavras de ordem, gritam a todo instante, e a Avenida Paulista já foi tomada nesse momento pelos manifestantes. Marcelo? Eu vou direto do meu querido Reinaldo Gotino, eu vou para o nosso repórter sertanejo Rogério Guimarães. Rogério. Marcelo, ainda na Avenida Paulista, esta foi a reação de São Paulo à nomeação do ex-presidente Lula a super-ministro da Casa Civil. A concentração dos paulistanos foi em frente à Federação das Indústrias de São Paulo, que agora, nesse momento, tem um painel de LED com a bandeira do Brasil com uma tarja preta, um símbolo de luto. Várias pessoas continuam chegando até a Avenida Paulista pelas estações de metrô e também a pé. Não é possível chegar de carro. As pessoas estacionam nas ruas paralelas ou então aparecem pelo transporte público. É a reação de São Paulo à nomeação de Lula à Casa Civil, Marcelo. A imagem que você está vendo nesse momento do lado direito é a imagem do comandante Juan, da primeiro ponto de aglomeração ao vivo da Avenida Paulista. Repara que o que começou, como bem disse o nosso Gotino, com 10, 15 pessoas, já vão se juntando milhares de pessoas. Você repara, daqui a pouco nós vamos ter a medição dos organizadores, não, da Polícia Militar, sim. Aí a Polícia Militar vai dizer, tem 10 mil manifestantes. O Datafolha vai lá e diz que tem 1. Então, vamos esquecer o Datafolha, porque os caras só contam o pedaço da Paulista, não conta as ruas laterais. Então não vale. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Para você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, eu queria dizer que, de repente, explodiram manifestações pelo Brasil. Aí está batendo frigideira. Resumo, tudo começou em Brasília, quando o Palácio do Planalto foi cercado e teve que haver reforço de policiamento, inclusive colocando o Exército em Brasília de prontidão, segundo as informações iniciais. Tudo também
tudo começou a se deflagrar com mais intensidade no momento em que o governo confirmou que Lula vai para a Casa Civil se transformar num super-ministro. Em seguida, o juiz Sérgio Moro liberou, quebrou, né? Retirou o sigilo telefônico de fitas que estão anexadas na Operação Lava Jato. E ao retirar, tem um grampo da Polícia Federal que, de uma ligação da presidente Dilma Rousseff para Lula, dizendo que ela ia mandar um emissário entregar a Lula o papel com o termo de posse do Ministério que corresponde à Casa Civil. E, resumo, a presidente ressalta, só use em caso de necessidade. A única necessidade que Lula tenha ou tinha no momento era evitar uma prisão. Eu vou mostrar o áudio da conversa da presidente Dilma com Luiz Inácio Lula da Silva, investigado na Lava Jato por lavagem de dinheiro aqui em São Paulo, falsidade ideológica, enriquecimento ilícito, entre outros crimes. Bota no ar a conversa. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para ter ele e só uso em caso de posse. Tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Repara, só use em caso de necessidade. Só use em caso de necessidade. A única necessidade que o Lula tem no momento é não ser preso. A questão central, que é bom lembrar, é que ontem, numa decisão do ministro do Supremo, Teori Zavascki, que é ele quem é o responsável pela Lava Jato no Supremo, e o que ele fez? Ele desmembrou o inquérito que apura as contas na Suíça do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O que isso traduz? Traduz o seguinte: Teori Zavascki vai julgar, o Supremo julga Eduardo Cunha. A esposa do Eduardo Cunha, a jornalista Cláudia Cruz, e a filha do Eduardo Cunha, que também estão nos inquéritos por causa das contas na Suíça, vão ser julgadas pelo juiz Sérgio Moro. Olha o drama, o chefe da família vai ter foro privilegiado. De repente, o juiz Moro olha, observa e vê e acredita que por alguma razão as duas têm que ser presas. Resumo, o ministro deixou o presidente da Câmara encurralado. É bom lembrar que no inquérito em que está sendo investigado o presidente Lula, a esposa dele, Marisa Letícia, e o filho dele, Luiz Flávio Lula da Silva, também estão sendo investigados. Portanto, pode ser que o presidente Lula se mantenha com foro privilegiado e a família vá se encontrar com o juiz Sérgio Moro. Então, repara que a decisão do ministro Teori Zavascki cria uma grande incógnita na vida dos investigados. Eu vou a Brasília, no meio da manifestação, onde está a repórter Renata Varandas. Renata. Oi, Marcelo, boa noite. Você deve estar escutando o barulho. Eu estou aqui na manifestação em frente ao Palácio do Planalto. Essa manifestação, na verdade, começou tímida, tinham mais ou menos umas 300 pessoas no máximo, às 5 horas da tarde. Mas foi crescendo,
Hoje, agora, nesse momento, tem mais ou menos 2.000 pessoas, de acordo com a Polícia Militar. As pessoas estão aqui reunidas, gritando, pedindo para que o Lula saia do Ministério, que ele não assuma aí a Casa Civil. Tem várias faixas contra o Lula, tem faixas dizendo que o Lula é o ministro do pichuleco, pedindo fora Dilma, gritando fora Dilma, e várias faixas, várias vezes, de apoio ao juiz Sérgio Moro. Então é esse cenário que a gente tem aqui em frente ao Palácio do Planalto, e a manifestação cada minuto que passa cresce mais. Não era, ninguém esperava uma manifestação desse tamanho. A gente saberia, sim, que teria uma pequena manifestação, mas cresceu muito. E os carros que passam aqui por perto, passam buzinando, passam dando apoio aí aos manifestantes. Então são várias faixas, todas elas contra o presidente Lula, contra a presidente Dilma, muitos gritos pedindo que a presidente Dilma renuncie, e também parabenizando aí o juiz Sérgio Moro. Marcelo. Você vai vendo, obrigado Renata, no lado direito, você vai vendo o prédio onde as luzes estão em verde e amarelo, e lá pede-se renúncia, já é o prédio da Fiesp. É o prédio da Fiesp onde se pede a renúncia já da presidente Dilma Rousseff. Me dá o povo ali, por favor, porque aí também é cheio de interesse. Então vamos pro negócio que é da população brasileira, né? Vamos que é do povo, né? Que é o nosso é o nosso que queima todo dia. Então você vai vendo, pessoas vão chegando na Avenida Paulista, aumenta a pressão sobre o Palácio do Planalto e aqui da Avenida Paulista. Eu tenho informações com meu companheiro Reinaldo Gotino. Gotino. Alô, Marcelo, nós estamos acompanhando de perto toda a movimentação. A Avenida Paulista totalmente interditada, vai chegando gente, pessoas que trabalham nos prédios comerciais, pessoas que moram nas redondezas. A Avenida Paulista tem uma nova manifestação. Hoje é quarta-feira, 3 dias após a gente acompanhou a manifestação da última semana, e a gente observa agora, no último domingo, e a gente observa agora as pessoas chegando à Avenida Paulista para essa manifestação, e nessa noite de quarta-feira, a avenida já totalmente interditada, as ruas próximas também já fechadas, a polícia foi chamada, homens da CV trabalhando nessa interdição das ruas próximas. A situação é essa nesse momento em uma das principais avenidas do país, a Avenida Paulista, Marcelo. Ok, Gotino, obrigado, querido. Você vai vendo, tem panelaço já em várias regiões. Me dá os panelaços aí, por favor. Abre. Panelaços em várias regiões de São Paulo, também no litoral. Você vai vendo, abre o áudio. Aí, esse daí bateu na panela e quebrou a louça, que bateu com a fúria. Você vai vendo, são imagens. Se você tem imagens, pode entrar no meu Instagram, marcelorezende.oficial, e manda as imagens pra cá, pra gente ir colocando a cada momento no nosso Cidade Alerta. Corta pra mim, deixa a imagem rodando aqui, não põe mais Cidade Alerta, deixa aqui. Quero dizer só para que a gente, né, saiba, as manifestações começaram a ocorrer por várias partes do Brasil. Nós mostramos Brasília e mostramos aqui São Paulo, depois da decisão da presidente Dilma Rousseff de colocar no gabinete civil da presidência da República do Brasil um homem que está sendo investigado em várias frentes. Tem que ser, como eu sempre digo, tem que ser igual a mulher de César. Não adianta ser honesto, tem que provar que é honesto. Isso causou uma indignação em todo o país. As redes sociais tomaram conta diante de tão melancólica decisão. E agora, nesse instante, várias pessoas vão tomando as ruas. E é bom lembrar,
o ex-presidente Lula é investigado por sítio que ele diz que não é dele, é investigado por triplex que não é dele, é investigado por ter ganho 47% das palestras que fez, né? Dinheiro de empreiteiras, onde presidentes e donos de empreiteiras estão presos ou condenados. O Instituto Lula recebeu uma fortuna dessas empreiteiras e o ex-presidente Lula, mais uma vez, não sabe de nada. E nós, brasileiros, mais milhões e milhões de brasileiros ocuparam as ruas no fim de semana. E como resposta a um protesto tão grande, a resposta foi colocar um investigado à frente do governo brasileiro. Portanto, é um momento delicado que necessita reflexão, calma e, mais do que isso, nós necessitamos de justiça. Nós necessitamos que, mais do que nunca, a justiça brasileira seja apoiada, que a gente esteja firme ao lado da justiça para que essa imoralidade no nosso país acabe. Eu desejo a você uma boa noite, se é que a gente pode ter boa noite. Até amanhã. Brasil gritam palavras de ordem contra o PT, pedem a prisão do ex-presidente Lula e a renúncia da presidente Dilma Rousseff. Daqui a gente vai lá para São Paulo saber as informações com o repórter Tiago Eltz. Vocês estão vendo ao prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele tem uma fachada de LED e a Fiesp havia organizado para hoje esse protesto, colocando essa bandeira verde e amarela com uma faixa preta. Agora à noite ela incluiu nessa faixa essa frase, renuncia já. É em frente ao prédio da Fiesp que os manifestantes se organizam. A Polícia Militar ainda não divulgou o número de manifestantes, mas eles já ocupam quase um quarteirão inteiro aqui da Avenida Paulista e a gente vê que tem mais gente chegando. Agora há pouco, não muito longe daqui, nós fizemos imagens do Tuca, que é o teatro da PUC aqui de São Paulo, onde está acontecendo um evento organizado pelo Centro Acadêmico de Direito chamado Ato pela Liberdade Democrática Não Vai Ter Golpe. Reúne artistas e juristas de esquerda e representantes de movimentos sociais. Dentro do teatro tem 700 pessoas e mais essas pessoas que estão do lado de fora. Agora nós vamos a Brasília com o repórter Fernando Rego Barros. Aqui em Brasília já são quase 4 horas de protestos. Os manifestantes começaram a chegar aqui por volta das 5 da tarde e continuam aqui posicionados em frente ao Palácio do Planalto. Eles protestam contra a nomeação do ex-presidente Lula para ministro-chefe da Casa Civil, nomeação que foi anunciada hoje à tarde. Agora uma parte dos manifestantes se deslocou para a Praça dos Três Poderes e formou até uma fogueira ali com pneus. A segurança continua acompanhando tudo de perto, mas sem interferir na manifestação que acontece de forma tranquila aqui em frente ao Palácio do Planalto. Os manifestantes protestam com cartazes, com faixas e continuam aqui, ou na Praça dos Três Poderes, ou em frente ao Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff saiu daqui às 6h35 da noite, rumo ao Palácio do Alvorada. Bonner, Renata. Obrigado, Fernando Rego Barros, trazendo ao vivo de Brasília as informações. Nós vamos voltar a Brasília também ao vivo com a repórter Camila Bonfim, porque ela tem as explicações do juiz Sérgio Moro para a liberação, a suspensão do sigilo do conteúdo de investigações do ex-presidente Lula, né, Camila? Boa noite. É isso mesmo, Bonner. Boa noite para você, boa noite a todos. O juiz Sérgio Moro justificou ter tornado pública aquela gravação, afirmando o seguinte: a democracia em uma sociedade livre exige que os governados saibam o que fazem os governantes, mesmo quando esses buscam agir protegidos pelas sombras. O juiz disse ainda que, nesse caso sem sigilo, os investigados podem exercer amplo direito de defesa. E assim como em outras etapas da investigação, quando as diligências estão cumpridas, Sérgio Moro torna tudo público e diz que isso ainda é mais urgente em um cenário que ele chama de aparente tentativa de obstrução à justiça, lembrando o caso do senador Delcídio do Amaral, que chegou a ser preso por essa suspeita.
Moro também disse que Lula sabia ou desconfiava que estava sendo monitorado na Lava Jato, que só autorizou o monitoramento telefônico do ex-presidente. As pessoas, as autoridades com foro privilegiado que aparecem nas gravações ou ligaram ou receberam ligações dele. Na decisão, Moro diz também que houve aparente tentativa de influenciar ministros do Supremo, como Rosa Weber e Ricardo Lewandowski, tentativas que não deram certo. Ele vai enviar essas investigações ao STF na semana que vem. Bonner, Renata. Obrigado, Camila. Bom, a gente viu aqui no Jornal Nacional, ainda há pouco, Renata e eu estávamos passando para você o conteúdo desses diálogos, dessas gravações telefônicas liberadas, mas o fato é que a revelação do diálogo entre Lula e a presidente Dilma provocou uma reação imediata no Congresso Nacional. O Júlio Mosquera, nosso repórter, acompanhou. Boa noite, Júlio. O que você traz para a gente de informação sobre a reação aí no Congresso? Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, o clima esquentou muito hoje aqui, tanto na Câmara como no Senado. A primeira reação de muitos deputados e senadores foi de incredulidade. Eu estava aqui no Salão Verde da Câmara quando muitos deputados me procuraram para perguntar se o diálogo da presidente Dilma com o ex-presidente Lula era de fato verdadeiro. Eu disse que sim, e muitos ficaram boquiabertos, sem entender, achando que poderia não ser verdade. De imediato, os líderes dos partidos de oposição convocaram uma entrevista coletiva para pedir a renúncia de Dilma e a prisão de Lula. Os líderes dos partidos governistas também ficaram muito revoltados, mas com o juiz Sérgio Moro, porque ele tinha autorizado a liberação das gravações feitas dos telefones do presidente Lula, principalmente da gravação do diálogo feito com a presidente Dilma. Esse clima de confronto foi para o plenário da Câmara, onde houve acusações mútuas. A informação de Júlio Mosquera ao vivo de Brasília. Obrigado, Júlio. Muito obrigado pela sua participação ao vivo no Jornal Nacional. Renata. Agora há pouco, Bonner, houve panelaços contra o governo e a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil em pelo menos 11 capitais brasileiras. Vamos ver. Em São Paulo, moradores bateram panelas na Avenida Paulista e em várias regiões da cidade. Nas varandas, teve gente que apagou e acendeu as luzes e houve buzinaço nas ruas. Panelaços também foram ouvidos em vários bairros do Rio de Janeiro, como Barra da Tijuca, Humaitá e Flamengo. Você vê aí as imagens do Rio. Em Belo Horizonte, o panelaço foi no bairro de Santo Agostinho, na região centro-sul da cidade. No Recife, motoristas protestaram com um buzinaço na praia de Boa Viagem. Nos prédios da Orla, moradores bateram panelas. Em Florianópolis, o panelaço foi perto da Avenida Beira-Mar Norte. Moradores foram para as varandas e janelas. Em Porto Alegre, mais panelaço, em pelo menos 4 bairros da capital gaúcha. Moradores de Goiânia também bateram panelas. Essas são imagens da região sul da cidade. Muito bem. A gente vai voltar agora ao vivo a São Paulo. O repórter Thiago Eltz tem informações sobre outra manifestação. É isso, Thiago? Exatamente, Bonner. A gente continua sobrevoando aqui a Avenida Paulista. Aí são os manifestantes que estão na Paulista. E eu falei agora há pouco de um outro protesto, um ato que está acontecendo na PUC, no Teatro da PUC, aqui de São Paulo. A gente não viu as imagens naquele momento, mas nós fizemos essas imagens há alguns instantes. E são as imagens que vocês veem agora. É um ato a favor do ex-presidente Lula e da presidente Dilma, chamado Ato pela Liberdade Democrática Não Vai Ter Golpe. A rua em frente está fechada, a gente não sabe ainda o número de participantes, mas dentro do teatro cabem 700 pessoas e tem todo esse público aí de fora, Bonner e Renata. Obrigado, Thiago. Nesse 16 de março histórico, nervoso, você teve um Jornal Nacional que acompanhou os fatos aí praticamente ao vivo, mas essa edição está terminando aqui. Você vai ter logo mais, depois de Velho Chico, o futebol. E o Jornal da Globo é depois do BBB. Uma boa noite. A gente pode voltar a qualquer momento com outras informações. Boa noite, até amanhã. Jornal Nacional. Oferecimento